capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em luta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Vamos nos colocar de pé para nós começarmos o nosso estudo de professores. E estamos estudando esse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. Na lição passada nós tivemos um panorama sobre este assunto
e até dissemos aos irmãos que nós não iríamos detalhar muita coisa, porque haveria lições posteriores que iriam vir com detalhes de cada assunto separadamente. E a lição que nós iremos estudar amanhã na nossa escola bíblica dominical é a lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Então aqui a gente começa já a trazer com mais detalhes sobre os dons espirituais. O texto áureo dessa lição diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios 14, versículo 12. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Vamos deixar o comentário para depois, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, e diz assim, vamos lá, 12, versículo 8 ao 11, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Glórias a Deus. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor quando pedimos o perdão de todos os nossos pecados, cometidos em pensamentos, palavras, obras e desejos. Pedimos, ó Deus, que as nossas mentes e os nossos corações sejam libertos e purificados, que, ó Deus, uma vez perdoados, purificados e libertos, possamos, ó Pai, adentrarmos ao Teu santuário. Invocamos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, para trazer uma bênção de renovo para as nossas vidas e abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, vivermos acima de tudo, ó Deus, aquilo que iremos aprender nesta tarde. Em nome de Jesus, abençoa cada professor, cada um que está assistindo, que vai assistir depois dessa aula, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e com mais dedicação possamos, ó Deus, buscar os dons espirituais para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, o propósito dos dons espirituais. Antes de começar essa lição, como nós estamos estudando um assunto que é muito, relacionado à igreja pentecostal. No trimestre passado, nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo e aprendemos muita coisa naquele trimestre. E esse assunto está ligado também ao assunto passado. Por quê? Porque a questão dos dons espirituais é uma doutrina em que algumas denominações não acreditam, e nós respeitamos isso, né? Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, respeitando aqueles que assim não acreditam. Então essa lição, ela é ministrada conforme aquilo que nós cremos na palavra de Deus, que é a atualidade dos dons espirituais. Aqueles que não creem, com muito respeito, não estamos aqui para afrontar o que você entende sobre este assunto, e nem tampouco também para convencê-lo a crer naquilo que nós cremos. É apenas aquilo que nós entendemos pela palavra de Deus sobre os dons espirituais, e não estamos aqui abertos para discussão, para debate se é ou se não é, porque nós cremos que é, e isso que importa para nós, com muito respeito àquele que não crê assim. Pois bem, o propósito dos dons espirituais.
Semana passada vimos sobre e deu dons aos homens. Nós aprendemos que Deus, por meio do Espírito Santo, distribui dons à sua igreja. E hoje vamos começar sobre os dons espirituais. Tivemos na semana passada um panorama, o conceito bíblico geral de dons, a classificação teológica desses dons, e agora vamos começar então falando sobre os dons espirituais, aqui vendo qual é o propósito. E o que nós veremos nessa lição que será ministrada amanhã na EBD? Primeiro, nessa lição, nós vamos ter uma visão bíblica teológica a respeito do objetivo dos dons espirituais. Quando se fala em propósito, fala a razão, o porquê dos dons, qual que é o objetivo dos dons. Então, nessa lição especificamente, nós vamos abordar exatamente tendo essa visão bíblica com respeito ao objetivo dos dons espirituais. E aí veremos dentro dessa lição, primeiro, os verdadeiros propósitos dos dons espirituais. E nós começamos a aprender na aula passada que dons espirituais não é para tornar ninguém mais crente que o outro. Vamos abordar com mais profundidade isso. Nós vamos ver também nessa lição a utilização e o exercício dos dons espirituais. Como os dons espirituais devem ser exercidos no meio da igreja. E novamente usando a igreja de Coríntios, ou de Corinto como exemplo, vamos ver que havia um mau exercício dos dons espirituais no meio daquela igreja. Nós vamos ver também sobre a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja, e por fim, veremos os dons espirituais relacionados ao corpo de Cristo. E aí vamos entrar definitivamente no objetivo e no propósito dos dons espirituais. Então, são esses assuntos que nós veremos de maneira mais detalhada a partir de agora na nossa lição. Então, vamos ao nosso primeiro tópico. Nessa transmissão a gente não usa ler a revista, porque sem ler a revista já gasta um tempo muito grande. Se fôssemos ler a revista, então, ficaríamos aqui umas 3 horas, ficaria inviável. Então, por isso que nós não lemos a revista, mas o que vamos ministrar está seguindo aí, conforme a revista, a lição ela foi estruturada. Então, primeira coisa, primeiro propósito dos dons que vamos ver nesse primeiro tópico, é que os dons não são para elitizar os crentes. O que nós veremos com mais detalhe nesse tópico aqui? Vamos ter aqui, na verdade, um panorama sobre a igreja em Corinto. Vamos ter um panorama sobre essa igreja, conhecer um pouco mais dessa igreja em Corinto e a manifestação dos dons espirituais no meio dessa igreja, porque nós veremos também nesse tópico que ali na igreja de Corinto havia muitos dons, muita manifestação de dons espirituais. No entanto, não era uma igreja 100% espiritual. Vamos ver que ela é uma igreja com muitos dons, porém uma igreja carnal. E vamos ver também nesse tópico que a igreja de Corinto, ela se fez uma igreja arrogante. Nós observamos no contexto que, devido à manifestação dos dons espirituais e o mau exercício deles ali, a igreja de Corinto se colocou numa posição de igreja arrogante. Então vamos lá conhecer um pouco a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava localizada numa cidade muito rica, numa cidade muito próspera, chamada Corinto. Essa cidade anteriormente pertencia à Grécia, mas ela foi conquistada pelos romanos. Então essa cidade agora, ela se tornou uma das cidades mais importantes do Império Romano. Então não era uma cidadezinha qualquer, era uma cidade que ficava à beira-mar, então tinha uma facilitação de transporte, economicamente era uma cidade muito bem estabilizada, uma cidade onde a sua produção escoava facilmente, enfim, era uma cidade muito rica e uma cidade muito próspera, isso no aspecto literal, no aspecto físico. Porém, apesar de ser uma cidade próspera, apesar de ser uma cidade muito rica, a cidade de Corinto, no aspecto espiritual, era uma cidade entregue à idolatria. Aí nós vemos na imagem o templo da deusa Afrodite, não vamos entrar em detalhe sobre isso, mas era uma cidade que era ela entregue à idolatria, uma cidade que era entregue à imoralidade. A deusa da Afrodite tinha uma relação com essa imoralidade. Então os habitantes ali adoravam muitos deuses, e os habitantes ali tinham uma vida completamente depravada e dissoluta.
Então, uma cidade rica, próspera no que diz respeito àquilo que é o material, porém, uma cidade completamente aprofundada na imoralidade, nos deuses falsos, na idolatria, uma cidade que vivia de maneira dissoluta, depravada, era uma cidade espiritualmente decadente. E é exatamente nessa cidade que ficava a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, então, ficava nessa cidade de Corinto. E aí nós começamos a perceber, a entender, como é que era composta essa igreja de Corinto. Lembre-se, uma cidade rica, próspera, porém, no que diz respeito ao espiritual, uma cidade completamente decadente. Então, a igreja de Coríntios, que ficava na cidade de Corinto, era uma igreja composta de judeus e gentios, mas a maioria dos contingentes ali da igreja eram constituídos de gentios convertidos do paganismo. Então, a imagem que você vai ver vai nos dar uma relação de classe de pessoas que compunham essa igreja de Coríntios. Olha só, era composta por gregos, porque era uma cidade que pertencia antigamente à Grécia, era composta por ex-escravos da Itália, que foram levados para trabalhar naquela cidade. A igreja de Coríntios era composta por veteranos do exército romano, que tinham aposentado depois que serviram o exército romano. Era composta também de empresários, oficiais do governo, de gente do Oriente Próximo, de judeus, de escravos e de ex-prostitutas dos templos pagãos. E aí você começa a entender aquela carta de Coríntios, quando Paulo começa a escrever sobre a irmã, né, não cortar o cabelo, aquela coisa toda, que tinha uma relação com as prostitutas lá dos templos pagãos que se converteram. Não vamos entrar nesse assunto agora, que é uma outra questão, mas para você entender como era composta, de que tipo de pessoas eram composta ali a igreja de Corinto. Então Paulo, ele conhecia muito bem aquela igreja de Corinto, porque Paulo havia passado 1 ano e meio, quase 2 anos, Paulo havia passado naquela cidade ali, e durante a sua segunda viagem missionária, ele esteve ali visitando a igreja de Corinto, e nessa igreja, ele percebeu a abundância dos dons espirituais que havia naquela igreja. Então Paulo, ele conhecia muito bem a igreja que estava situada ali, naquela cidade de Corinto. Aí temos Atos 18, 1 ao 18, não vamos ler que é muito versículo, Coríntios 10, 1 versículo 10, 31 leremos também, só para você ler depois em casa, para você conhecer, para você entender que Paulo, ele conhecia muito bem ali, aquela igreja que estava ali na cidade de Corinto. Era uma igreja onde Paulo já sabia como era aquela igreja. E aí vamos ver então, que Paulo, ele vai dizer para nós que a igreja ali de Coríntios era uma igreja de muitos dons, porém uma igreja carnal. Irmãos, olha que coisa mais interessante, como pode uma igreja ser carnal e espiritual ao mesmo tempo? Apesar de ter a manifestação de dons espirituais, Paulo considera aquela igreja como uma igreja carnal. Vimos isso na lição passada, começamos a ver isso. Então depois que Paulo passa ali, cerca de 3 anos depois, Paulo estava lá em Éfeso ministrando, pregando em Éfeso, quando Paulo, ele recebe notícias da igreja de Corinto. Então ele já tinha ido embora de Corinto, passou-se mais ou menos 3 anos, ele estava em Éfeso ministrando, e ele recebe ali de alguns irmãos notícias sobre a igreja de Corinto. E quais foram as notícias que Paulo recebeu da igreja de Coríntios? Que a igreja, ela estava enfrentando sérias dificuldades espirituais. Você percebe isso já pelo começo do capítulo. A partir do capítulo 1, 2 e 3, você vê Paulo falando sobre as dissensões e divisões que havia na igreja ali, e havia várias dúvidas práticas quanto à vida cristã. Então, todo o capítulo 1 vai mostrar isso. Então, Paulo, ele recebe notícias de que estava havendo umas grandes dificuldades ali na igreja de Coríntios. Por quê? Primeiro, conforme a imagem mostra, era uma igreja que ao mesmo tempo era carnal, mas também ao mesmo tempo era espiritual. Mas Paulo vai chamá-los de carnais, porque era como se fosse uma igreja de 2 caras. De um lado carnal, de outro lado espiritual. Era uma igreja que também ela tinha uma disputa de forças, uma contenda, uma divisão, havia muitas coisas ali, muitos problemas ali. Então, além daquela igreja ali, ela
não usar corretamente os dons que havia recebido de Deus, e Paulo havia constatado isso lá atrás, que a igreja havia muitos dons, ela tinha no meio dela divisões, tinha no meio dela invejas, imoralidades sexuais, partidarismo. Aí nos lembramos que Paulo vai dizer, olha, vocês, havendo contendas no meio de vocês não são porventura carnais? Vamos ler aí, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem? Então, havendo entre vós contendas, brigas, dissensões, não sois porventura carnais? Então essas são as notícias que Paulo recebe, e ele chama aquela igreja de carnal, porque apesar de ter muitos dons espirituais manifestando naquela igreja, era uma igreja em que havia um grande problema de relacionamento, havia grupinhos separados naquela igreja, e Paulo vai chamá-los de carnais por isto. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja, por meio dos dons espirituais, nem sempre são propriamente indicadores de seriedade e espiritualidade e santidade. Ou seja, não quer dizer que uma igreja onde há uma manifestação dos dons espirituais, não significa que aquela igreja seja 100% espiritual. E era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto, apesar de não faltar dons para eles. Paulo vai dizer isso, apesar dele ter dons espirituais naquela igreja, manifestações espirituais, era uma igreja que Paulo vai chamar de carnal. Então nós aprendemos que a espiritualidade de uma igreja não está diretamente ligada à manifestação desse ou daquele dom espiritual. Então não se mede a espiritualidade de uma igreja, porque nela há manifestações de dons espirituais. O que vai é dimensionar, o que vai aferir a espiritualidade e a santidade de uma igreja é o fruto do Espírito naquela igreja. Então Paulo, ele deixa isso bem claro. Então, era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que vivia um êxtase espiritual, porque havia manifestação dos dons espirituais ali, era uma igreja que tinha uma liturgia viva, uma liturgia pentecostal, era uma igreja em que as reuniões havia manifestação dos dons espirituais, porém, era uma igreja que não tinha um testemunho consistente, era uma igreja que não tinha a prática do evangelho, era uma igreja que faltava amor entre os crentes, e nós constatamos isso quando Paulo escreve o capítulo 13, era uma igreja de excessos, onde faltava naquela igreja reverência e ordem no culto. Então nós percebemos que apesar da igreja de Corinto ser uma igreja de muitos dons, era uma igreja que Paulo considerava carnal. Por quê? Porque não vivia o evangelho como deveria viver, faltava amor entre os crentes, era uma igreja de excessos em tudo, era uma igreja onde havia manifestações de imoralidade, nos mostrando que muitos que vinham do paganismo, muitos que vinham lá, de toda a sua vida passada, ainda não tinham se libertado da sua vida passada. Então, uma igreja com muitos dons espirituais, não significa que é uma igreja 100% espiritual, significa que é uma igreja onde há muitos dons espirituais, mas não significa necessariamente que é uma igreja diferente, elitizada, uma igreja totalmente perfeita, porque há manifestação de dons espirituais nela, não, e era exatamente isso que estava acontecendo ali com a igreja de Corinto. Paulo, ele vai constatar exatamente isso, e como havia muitas manifestações de dons espirituais ali na igreja, essa igreja de Corinto, nós vimos na aula passada que os dons espirituais tinha os seus objetivos importantes ali, que era para ser uma bênção para a igreja. A igreja de Corinto, ela começou a se fazer uma igreja arrogante, exatamente porque tinha a manifestação de muitos dons lá,
a igreja começou a se fazer uma igreja arrogante. Você percebe isso no todo o capítulo 12 até o capítulo 14, você vai perceber que a postura da igreja de Corinto era uma igreja que se fez arrogante, e alguns crentes chegaram ao nível de arrogância tão grande. Por quê? Vamos observar como que aquela igreja se tornou uma igreja arrogante, devido aos dons espirituais que se manifestavam ali. Não que seja culpa dos dons espirituais. Dons espirituais é uma bênção para a igreja, mas a igreja de Corinto estava transformando aquilo que era bênção num problema. Por quê? Primeiro, eles não entenderam que os dons espirituais são concedidos ao Espírito Santo, ao crente, para serem utilizados na obra de Deus. Eles não entenderam isso. Você percebe isso no contexto do capítulo 12 até o 14. Eles não entenderam que o Espírito Santo distribuía dons à igreja, aos crentes, não era para benefício próprio, mas era para serem utilizados na obra de Deus, para o proveito da obra de Deus. Eles não entenderam que os dons espirituais não eram para elitizar o crente. Eles não entenderam que os dons espirituais não é sinal de superioridade espiritual, como se fosse o que a imagem sugere, um super espiritual. Não entenderam que os dons espirituais não era para colocar ninguém em posição de desfrutar uma posição e um tratamento diferenciado na igreja e pela igreja. Não entenderam isso. Então você percebe no contexto que muitos crentes ali, eles achavam que por serem usados nos dons espirituais, eles mereciam ser tratados de forma diferente, eles eram melhores, eram superiores, e por causa disso, eles mereciam desfrutar de uma posição e de um tratamento diferenciado, e muitas vezes é isso que acontece. Por isso que muitas igrejas tradicionais dizem que os crentes pentecostais são arrogantes, são orgulhosos por causa de dons espirituais. Dizem que muitos de nós achamos que somos melhor do que os outros porque há manifestação de dons espirituais. Isso é arrogância. Muitas vezes dentro da igreja, porque uma pessoa ela é usada num dom espiritual mais do que a outra, de repente uma pessoa ela é usada nos dons de cura, é usada no dom de fé, é usada em algum dom espiritual, essa pessoa começa a ser endeusada, essa pessoa começa a ter um tratamento diferenciado dos demais, essa pessoa começa a ter mais honra, essa pessoa começa a ser mais bajulada, porque ela é usada em algum dom espiritual, em detrimento de outros que não são, e os dons espirituais não são para isso, não são para colocar ninguém numa posição para desfrutar de um tratamento diferenciado, de um tratamento de alguém que merece porque é usado num dom espiritual. Então eles não conseguiram entender isso, eles não entenderam que os dons dados por Deus não se baseiam num grau de santidade que é adquirido, por um crente, e sim na própria vontade de Deus. É o que nós dissemos aqui. Os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, não é concedido porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você consagra mais. É óbvio que, se você faz isso, você está mais sugestivo a ser usado nos dons, mas não significa que o será por causa disso, significa que será se Deus assim quiser, se o Espírito Santo assim quiser fazer. Então, eles não conseguiram entender isso, e por isso eles se fizeram uma igreja arrogante. Nós somos os melhores, nós que somos usados nos dons, somos super espirituais, Não entenderam que os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, e não por mérito, apesar de nossos deméritos, porque nós não merecemos nada. Então os dons espirituais também não são concedidos por merecimento, mas são concedidos unicamente pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus por meio do Espírito Santo. E eles não conseguiram entender isso, e eles se fizeram uma igreja arrogante. Nós somos os melhores, não é isso? Eles não entenderam também que os dons espirituais não são garantia de espiritualidade genuína e de salvação para ninguém. Nós já dissemos isso aqui, começamos a falar isso semana passada.
dom espiritual não é aferidor de espiritualidade, de santidade de ninguém, e nem garante salvação de ninguém. Não é porque alguém dentro da igreja é usado num dom espiritual, que ele é mais espiritual do que o outro, que ele é mais santo do que o outro, ou porque a salvação dele está garantida, porque ele é usado naquele dom. Não é porque ele ora e o cego enxerga que ele está salvo, não. Não é porque ele ora e o mudo fala que ele é salvo. Isso não garante salvação de ninguém. Isso é graça de Deus que concedeu esse dom a alguém. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha Jesus confirmando isso: Senhor, muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Olha o dom espiritual aí. Não falamos novas línguas. Olha o dom espiritual aí. Não operamos muitos milagres. Olha o dom espiritual aí. E qual foi a mensagem de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Isso é o que? O ensinamento de que o dom espiritual não é garantia de espiritualidade, de santidade, e não garante a salvação de ninguém. A igreja de Corinto, infelizmente, ela se fez uma igreja arrogante, porque se sentia uma igreja elite, se sentia uma igreja melhor, se sentia uma igreja superior, se sentia uma igreja muito mais santa e muito mais espiritual do que todas as demais, porque nela havia a manifestação de muitos dons espirituais. Mas aí Paulo, ele vem com uma correção e diz: vocês são carnais, porque se há divisão entre vocês, se há briga entre vocês, se há contenda entre vocês, então vocês não são espirituais, vocês são carnais. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que os dons espirituais não são para elitizar ninguém. Os dons espirituais não tornam a igreja aos olhos de Deus, não tornam uma igreja melhor, mais santa ou mais espiritual do que a outra. Não é porque os pentecostais creem, recebem e são usados nos dons espirituais que é melhor do que qualquer outra igreja que não crê nos dons espirituais e que não crê na sua autoridade. Não somos melhores do que ninguém, porque nós cremos e somos usados em dons espirituais. Não, somos usados porque cremos e pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, mas não nos torna melhores, nem mais santos e nem mais espirituais que nenhuma outra igreja tradicional, porque isso é graça e misericórdia de Deus. Então nós aprendemos nesse primeiro tópico que a igreja de Corinto, ela não entendeu qual era o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Não é elitizar ninguém. Ninguém merece ou precisa ser mais bem tratado dentro da igreja porque é usado em algum dom espiritual, porque isso é posição de destaque, de elite, de ser melhor que o outro. Não, dom espiritual nunca foi dado por Deus para isso, e a igreja de Corinto, infelizmente, ela não entendeu isso. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, participação? Se tiver alguém assistindo também e quiser fazer uma pergunta, participação, digita no chat aí que o nosso irmão Fernando passa para nós aqui. Alguma participação aqui presente que os irmãos querem falar? O irmão lá atrás quer falar? Não, você levantou o dedinho assim, você queria. Tranquilo até aqui então? Estamos entendidos? Amém? Então, dons espirituais então não são para elitizar ninguém, para colocar ninguém melhor ou maior do que o outro. Pois bem, então o primeiro propósito dos dons não são para elitizar o crente. Segundo propósito, vamos ver no segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Então nós vamos perceber que os dons espirituais, ele tem o propósito para a edificação. Primeiro, edificação de si mesmo, vamos ver daqui a pouco, edificação do outro e a edificação do não crente. Então o dom espiritual tem o propósito da edificação. Primeiro, a edificação de si mesmo. Aí Paulo, ele começa a escrever sobre os dons espirituais, e ele vai falar sobre um dom específico,
que é o dom da variedade de língua. Aí Paulo nos leva a entender que esse dom da variedade de língua, né, ou que nós conhecemos biblicamente como língua estranha, esse dom não visa a edificação da igreja, mas da pessoa detentora desse dom. Então estamos ministrando a lição para aqueles que creem na atualidade dos dons espirituais. Aquele que não crê, com muito respeito, estamos meditando para aqueles que creem. Então, quando vai falar sobre o dom de línguas estranhas, ou variedade de línguas, Paulo vai ensinar os irmãos que esse dom não é para edificar a igreja, mas edificar aquela pessoa que é usada nesse dom. Porque o que estava acontecendo na igreja de Coríntio é que parece que esse dom de línguas estranhas ou variedade de língua era um dom mais que se manifestava. Os crentes queriam falar línguas, porque línguas é um dom mais evidente, todo mundo percebe. Mas aí Paulo vai dizer que esse dom não edifica a igreja, esse dom edifica a si mesmo. Olha o que ele vai dizer lá no capítulo 14 e o versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Está vendo só? O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Por que Paulo começa no capítulo 14, quando ele escreve sobre a necessidade da ordem no culto, ele começa a falar sobre o dom de línguas? Exatamente porque a preocupação dos irmãos de Corinto, na sua maioria e não na sua totalidade, era o dom de línguas, era falar língua estranha, porque era um dom, ou é um dom que todo mundo está vendo que você é usado nele, quando você fala em línguas estranhas. E aí Paulo vai dizer, olha, esse dom só edifica você mesmo, não edifica a igreja. Por quê? Porque assim sendo, o que Paulo quer dizer para a igreja é que uma pessoa que fala em línguas estranhas, sem a interpretação, o que acontece? Ele deve fazer entre si mesmo e Deus. Por quê? Pois não traz nenhum proveito para a igreja. E Paulo vai dizer no versículo 13, olha o que ele diz no versículo 13, interessante. O que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. O que fala em línguas deve orar para que haja interpretação. E ele continua, e se não houver interpretação, o que fala? O que faz? Cale-se, fale consigo mesmo e com Deus, porque sugere o texto, o contexto aqui, que o que estava acontecendo é que os irmãos estavam todos falando em línguas estranhas ao mesmo tempo no culto, sem interpretação, e isso não trazia edificação para ninguém. Então Paulo vai dizer, olha, esse dom só edifica você mesmo, não edifica a igreja. Por quê? Porque a igreja não vai entender o que está sendo falado. Por isso que aquele que profetiza, já fala sobre outro dom da profecia, aquele que profetiza, ele fala para a igreja. Por quê? Porque a igreja vai entender a mensagem que está sendo passada. Então, o que Paulo quer dizer aqui, que os dons têm o propósito, primeiro, de edificar a si mesmo. Ele usa como exemplo aqui o dom de línguas, em que se uma pessoa dispara a falar língua estranha num culto congregacional, sem que haja interpretação, somente ele vai ser edificado, porque a igreja não vai estar entendendo o que ele está falando. Ele está falando em mistério com Deus. Então, se você começou a falar língua estranha no culto em voz alta, o outro começou a falar o que Paulo está dizendo, o outro começou a falar e não houve a interpretação, cale-se. Era exatamente essa desordem que estava havendo no culto ali. Por isso que Paulo, ele escreve sobre a necessidade da ordem no culto. Era essa desordem que estava acontecendo, pessoas falando em línguas estranhas sem parar, sem interpretação, não trazendo nenhum proveito para a igreja, apenas para si mesmo. Então Paulo deixa bem claro que os dons, e ele usa como exemplo aqui primeiramente o de variedade de línguas, é um dom para edificação de si mesmo, e nós precisamos aprender isso. Nós assembleianos precisamos aprender isso em nossos cultos congregacionais. Os pregadores precisam aprender isso, os pregadores precisam viver isso, ao invés de ficar falando 15 minutos em língua estranha no púlpito, sem nenhuma interpretação, que não traz proveito para a igreja, buscar a interpretação, buscar o dom da profecia, porque isso é uma edificação que vem para si mesmo. Pois bem, o outro propósito do dom espiritual é a edificação do outro. Já vimos que a língua não edifica o outro, a língua estranha só edifica aquele que está sendo usado no dom da língua estranha.
Mas os dons também têm o propósito da edificação do outro. Os dons precisam auxiliar as outras pessoas, pois não são altruístas, ou seja, o dom espiritual não pensa em si mesmo. A pessoa que é usada num dom espiritual, ele não é altruísta, e são concedidos por Deus para serem exercidos em favor do outro, e que devem ser úteis para a edificação, consolação, exortação da igreja local. Aliás, o dom espiritual precisa ser altruísta, ao contrário, ele deve pensar sempre no outro. O altruísmo é quando você faz em favor do outro. Então, desculpe a colocação aqui. Então, o dom espiritual, ele tem sim que ser altruísta, pensar sempre no outro, no bem-estar do outro, edificar o outro. Devem ser úteis para pelo menos 3 coisas importantes. Olha só: edificação, consolação e exortação. E Paulo vai falar sobre isso. Então aqui começa o quê? O dom espiritual sendo exercido em favor do outro. Então olha o que Paulo disse lá no capítulo 12, o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Aí, é dada a cada um visando um fim proveitoso. Então, voltando lá atrás, se há uma manifestação de dom de línguas estranhas sem interpretação, qual o fim que tem isso? Qual o proveito que tem isso para o outro? Nenhum, a não ser para si mesmo. Mas o dom deve ter um fim proveitoso, que seja para edificação, consolação e exortação. Então, mesmo sendo línguas estranhas autênticas, por isso que nós ensinamos ao longo dos anos, que não se mede se uma pessoa é espiritual porque ela fala língua estranha, porque a língua estranha pode ser estranha mesmo, mas mesmo sendo línguas autênticas, o dom de línguas, assim como os outros dons, tem que ter uma utilidade prática, tem que ter uma utilidade concreta e oportuna para a edificação também do outro. Então, quando é que a língua estranha ela vai ser útil? Quando é que a língua estranha ela vai ser oportuna para a edificação do outro? É quando há interpretação, porque quando há interpretação, ela já se torna o quê? Se torna uma profecia. Aí o outro é abençoado. Olha só no capítulo 14, o versículo, acho que é 1 e 2, né? 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, não a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então Paulo dá um conselho: olha, procurai os dons e principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha, fala em mistérios consigo mesmo e com Deus, mas o que profetiza, fala para a igreja. Então, o dom espiritual, ele tem o propósito de edificar a si mesmo, ele tem o propósito também de edificar o outro. Então, os dons espirituais, eles só vão ter razão de existir quando o portador se preocupar com a edificação da vida do outro. Então, se eu sou usado em um dom espiritual, nós aprendemos que o dom espiritual, ele é em benefício do outro e não em benefício próprio. E ele só tem razão de existir quando há essa preocupação em que o outro seja edificado, em que o outro seja, abençoado. Olha o que Paulo disse no versículo 12 do capítulo 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Assim como vós queres os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, porque o dom vem para a edificação do próximo. Então, os crentes ali em Corinto, o que estava acontecendo ali? Os crentes em Corinto, eles falavam em línguas estranhas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não estavam se preocupando em edificar as outras pessoas. Eles não estavam preocupados em que os dons espirituais edificassem os outros, estavam preocupados em edificar somente a si mesmo. Por isso que havia essa desordem no dom das línguas estranhas, porque se falava em línguas estranhas, todo mundo ali junto não tinha interpretação. Por quê? Sugerindo o texto que eles estavam preocupados em edificar somente a si mesmo e não edificar o próximo. E o dom espiritual, ele tem o propósito também de edificar o próximo. Outro propósito de edificação dos dons espirituais é a edificação do não crente. Porque vejam bem,
na igreja local, todas as pessoas que estiverem presentes no culto congregacional na igreja local, elas devem e precisam serem o que? Edificadas, e não o que? Escandalizadas, sejam crentes ou não. Então todas as pessoas que estão no culto, seja crente, seja não crente, um visitante, ele precisa ser edificado. E se há uma manifestação de dom espiritual, que essa manifestação seja para a edificação dessa pessoa, e não para o escândalo dessa pessoa. Olha o que Paulo vai dizer ali, no capítulo 14, versículo 9, 23 e 24. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então olha só que Paulo está dizendo, olha, se todos vocês começarem a falar em línguas estranhas, todo mundo junto, e se entrar um indouto, se entrar um incrédulo na igreja, não vão dizer que vocês estão loucos? Não vão achar que vocês estão doidos, malucos? Todo mundo falando numa língua que eles não entendem. Então, o que Paulo disse, então por isso que vocês procurem profetizar, e o profetizar, a profecia aqui, a primeira coisa que nos vem à nossa mente aqui é aquela profecia de alguém ser usado em língua estranha, interpretando. Não, mas a profecia aqui também está relacionada à palavra, porque a palavra é a maior profecia que existe. Então é muito melhor que vocês, se manifeste o dom de profecia, e aqui através da palavra também. Por quê? Porque aí vai haver entendimento, aí as pessoas vão entender. Mas se todos vocês juntos começam a falar línguas, não tem interpretação, todo mundo, as pessoas vão dizer que vocês estão loucas, e é o que acontece hoje em dia, nós sabemos muito bem disso. Então Paulo, ele vai enfatizar que o dom de profecia vai edificar a igreja toda, enquanto que o dom de línguas vai edificar apenas aquele que está falando, porque ninguém vai entender nada, a não ser que haja uma interpretação, é o que ele está dizendo. Então ele vai enfatizar que se o ouvinte não entender o que está sendo dito no culto, o que vai acontecer? Essa pessoa, vamos dizer que um incrédulo entra no culto, e aí temos aquele culto que nós conhecemos, pentecostal, no entendimento de alguns, aí de repente todo mundo dispara a falar língua estranha junto, aquela língua estranha para lá, língua estranha para cá, sem interpretação nenhuma. O ímpio vai entrar e sair do mesmo jeito, porque não vai entender nada. E quando ele não entende nada, o que vai acontecer? Ele não vai receber a convicção real do pecado na vida dele, ele não vai compreender o evangelho. Mas pela profecia, pelo dom da profecia, que virá também por meio da pregação da palavra, esse mesmo ímpio, esse mesmo não crente, ele vai entender o evangelho. Olha o que Paulo diz no capítulo 14, versículo 9 e o 24 também. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então, se vocês não falarem palavras compreensíveis, será como se estivesse falando ao ar, porque não vai ter objetivo, não vai ter propósito, não vai ter proveito. E aí Paulo vai deixar bem claro depois lá na frente, olha, eu não estou proibindo ninguém de falar línguas estranhas, é o que ele vai dizer, não estou proibindo ninguém de falar línguas. O que eu estou dizendo para vocês é que se houver a manifestação do dom de línguas, que haja interpretação. Todos vós podeis falar em línguas, mas desde que haja interpretação. Não havendo interpretação, então que se calem e falem consigo mesmo e com Deus, e busquem o dom da profecia. Lembrando que o dom da profecia aqui não é apenas a profecia como conhecemos, mas está falando da palavra, da pregação da palavra, do evangelho, que onde o não crente, quando entrar, ele vai entender, ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, ele vai entender a mensagem, ele vai compreender o evangelho, e assim não será jogado ao vento aquela manifestação no meio da igreja. Então, o propósito para edificação, edificar a si mesmo, a edificação do outro e a edificação também do não crente. E o que estava acontecendo em Corinto era exatamente ao contrário, estava uma desordem total.
completamente bagunçado, desorganizado. Por isso que Paulo, quando recebe notícias do que estava acontecendo lá, ele conhecendo a igreja como ele conhecia, ele escreve esse capítulo 12 até o 14 ali, para enfatizar sobre os dons espirituais e a necessidade da ordem no culto, para que os irmãos pudessem entender qual era o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário, participação, pergunta? Os irmãos têm a liberdade de levantar a mão e perguntar, ou participar, né? Querer dar a sua participação. O pastor aqui quer falar, depois o irmão lá atrás também. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu preciso da minha fé. Eu congreguei numa igreja e tinha 2 irmãs na igreja. E essas irmãs estavam falando, o pastor Fabiano estava falando, as 2 falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Aí Deus usou o pastor, esse pastor já dorme no Senhor, o pastor Antônio Estevão. Deus falou com ele: levanta e repreende. Aí ele levantou, andou no corredor da igreja, repreendeu todas as 2. Quando chamou as 2, atenção, as 2 estavam discutindo dentro da igreja, porque os filhos tinham brigado, e os filhos das irmãs e as irmãs estavam brigando dentro da igreja, uma com a outra por causa dos filhos. Aí o pastor suspendeu, repreendeu aquele espírito e suspendeu as irmãs em comunhão. Por isso que dissemos, agora o irmão lá atrás, por isso que dissemos que não se mede a espiritualidade de ninguém, porque é usado neste ou naquele dom espiritual. Vamos à participação de mais um irmão. Paz do Senhor. Aqui, o que eu quero enfatizar aqui, irmão, é que o novo convertido, que ele é batizado com o Espírito Santo, eu acho que ele não vai entender muito isso, porque ele é novo convertido e batizado. Agora o irmão disse bem, cabe o pastor ensinar, mas só que tem que as igrejas, Assembleia de Deus, muitos pastores não ensinam isso, os novos convertidos. Então por isso que dá contenda dentro da igreja, né? É igual quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu não fui quando eu fui novo convertido, que eu batizei com o Espírito Santo, eu não entendia isso. Então o Espírito Santo me acalmava e eu, né? Mas o irmão disse bem aí que o pastor tem que ensinar, né? Falar sobre a doutrina do Espírito Santo e ensinar o novo convertido. Mas tem muitos novos convertidos na igreja que não vai entender isso, né? Amém. Por isso que há necessidade de ensinar o povo. Irmãos, é bom nós entendermos uma coisa: ninguém está querendo, com essas lições que estão vindo, sufocar a manifestação do Espírito Santo. Esse não é o propósito do comentarista ao trazer para nós com mais profundidade esse assunto. Não é querer sufocar a manifestação do Espírito, mesmo porque ninguém tem poder para fazer isso, mas é para que haja uma ordem, uma decência nas manifestações do Espírito Santo no meio da igreja, para que ao invés do não crente, quando entrar, se escandalizar, ele saia edificado por causa da manifestação de dom espiritual que teve no meio da igreja. Então essa lição, ela vem para poder tirar do nosso meio aquelas manifestações que nós chamamos de meninices espirituais, que são aquelas manifestações exageradas. É o que estava acontecendo em Corinto, aquelas manifestações exageradas que levam mais ao escândalo do que à edificação. Então esse é o propósito das lições desse trimestre acerca dos dons espirituais. Amém? Mais alguma participação? O irmão aqui quer falar também, irmão, atrás de você, camisa preta ali. Vamos à nossa última participação, depois vamos então para o nosso terceiro tópico, que é edificar todo o corpo de Cristo.
Pastor, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Os dons, eles foram feitos para não edificar a si mesmo, né? Mas edificar a igreja. E muitas pessoas às vezes se tomam isso para si, né? Ele pensa que se ele não fazer, se ele não orar, se ele não pregar, se ele não fazer isso, não vai acontecer nada. E a pessoa começa a se exaltar sobre isso. Isso eu vejo um grande perigo na vida do ser humano. Eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, você pode me corrigir. A pessoa depois, ela toma isso para si, e quando pensa que não, isso não acontece na vida dele, tem uma grande decepção, entendeu? Porque está tomando, pensando que é ele que faz. 3 coisas aí que o senhor falou aí: edificar, consolar e exortar. Essas funções são coisas que vai edificar a igreja, porque se a igreja não tiver edificação, exortação e consolação, como é que as pessoas vão entrar aqui e vão ser mudadas? Não tem como. Então precisa de alguém que tenha os dons espirituais, que esteja com o coração voltado para Deus, para o quê? Instruir essas pessoas, né? Aí sim, elas vão ser edificadas, consoladas e exortadas. Exato. Como vimos aqui, os dons espirituais são para o benefício do outro e não para o nosso próprio benefício. E o que o irmão disse é exatamente o que dissemos lá atrás. A igreja de Corinto se fez uma igreja arrogante. Então, quando o crente ele acha, né, que as coisas não vão acontecer, porque ele não está presente, porque ele tem, entre aspas, já aprendemos sobre o ter os dons, né? Porque ele tem os dons disso, o dom daquilo, e se ele não tiver, não vai acontecer nada, é a arrogância que subiu no coração dele. E aí, o que acontece? Como nós aprendemos que os dons não são nossos, lembra-se disso? Nós aprendemos que nós somos usados, mas não temos a propriedade. O que o Espírito Santo vai? Vai lá e ó, pronto, não vai ser usado mais, porque ficou arrogante. Amém. Boa participação dos irmãos. Então vamos agora ao terceiro tópico. Já vimos aí então que os dons espirituais têm o propósito de edificar a si mesmo, mas o único dom que vai edificar a si mesmo é a língua estranha, porque ninguém vai entender nada. A edificação do outro e a edificação também do não crente, para que ele, ao invés de se escandalizar, ele saia edificado. Agora, outro propósito dos dons espirituais: edificar o corpo de Cristo. Vamos ver sobre a utilização e exercício dos dons na igreja. Então vamos ver agora a utilização e o exercício dos dons na igreja. Deus deu dons à igreja, e esses dons, sejam quais forem, têm propósito elevado para a edificação do corpo de Cristo. O propósito dos dons então aqui é edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por quê? Porque por meio do exercício correto dos dons, esse era o problema de Corinto, havia um mau exercício, mas o exercício correto dos dons, a igreja vai crescer de forma saudável, mas quando há o correto exercício dos dons. E quando é que vai existir o exercício correto dos dons? Primeiro, quando eles são exercidos com decência e ordem, sem exageros, sem excessos. Segundo, para que haja essa edificação do corpo de Cristo, para que haja todas essas edificações que já dissemos no tópico 2, os dons devem ser exercidos, o quê? Com amor e no amor. Então, se os dons não for exercido no amor e com amor, não haverá edificação, não haverá consolação e não haverá também qualquer outra edificação. Porque o amor, ele é essencial para os dons espirituais alcançarem seus propósitos. Aí temos todo o capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor. No capítulo 12, versículo 31, no finalzinho do capítulo 12, olha o que Paulo vai dizer, né? Depois que ele fala sobre os dons espirituais ali com a igreja, ele vai falar para a igreja algo muito importante e começa a escrever o capítulo 13, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente, diz a outra tradução. Que caminho mais excelente é esse? O amor, que é o capítulo 13. O que Paulo está dizendo? Olha, eu falei para vocês sobre dons espirituais, que são importantes, mas eles não terão validade.
Existe um caminho muito mais excelente do que os dons, muito melhor do que os dons são necessários, mas o caminho mais excelente eu vou mostrar para vocês agora. Que caminho que é esse? É o caminho do amor. E ele começa dizendo, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que tine. E ele começa a relacionar no capítulo 13, dons espirituais, dons ministeriais ali, dizendo, olha, eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Então o que Paulo está dizendo aqui, que o exercício dos dons, os dons precisam ser usados com amor, e também devem ser exercidos com sabedoria, ou seja, os dons espirituais não podem ser exercidos de qualquer maneira, de qualquer jeito, eles precisam ser exercidos segundo a orientação de Deus e em concordância com a palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui? Nenhum dom espiritual, seja ele qual for, não pode contradizer a palavra de Deus, não pode contradizer aquilo que a palavra diz. Se alguém diz que Deus me falou, olha, Deus me falou, Deus me revelou, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, mas se aquilo que ele está dizendo, que Deus falou, que Deus revelou, que Deus disse, contradizer a palavra, então não veio de Deus, porque nenhum dom não pode contradizer a palavra de Deus. Então por isso que os dons espirituais precisam ser exercidos com amor, porque primeiro, partindo do princípio que os dons espirituais têm o propósito de edificar o outro, eu não vou fazer isso se eu não tiver o amor. Então a partir do momento em que eu exerço os dons espirituais com amor e com sabedoria, na concordância com a palavra de Deus, logo então eu estarei realmente sendo usado pelo Espírito de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado com aqueles que dizem que Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou. Tudo bem, falou, disse, então entrega. Agora, se aquilo que ele entregou contradizeu a palavra de Deus, então não é de Deus, é de qualquer outra fonte, menos de Deus. Por quê? Porque Deus, mesmo em meio aos dons espirituais que o Espírito Santo recebe, Deus jamais vai contradizer a sua própria palavra. Em nenhum dom espiritual ele vai contradizer a sua própria palavra. Então, podemos dar aquele exemplo clássico que eu já dei aqui, vou lembrar os irmãos, de um colega nosso que era casado, foi numa festa numa determinada região aí, quando chegou lá, na hora do intervalo lá da festa, uma irmã sapatinho de fogo, né, aquelas irmãs sapatinho de fogo, chegou para ele e disse, olha meu jovem, Deus mandou trazer uma mensagem para você, Deus me revelou algo sobre você. É mesmo, irmão, revelou, então entrega. Ela falou, olha, Deus me revelou que aquela jovem lá, morena, bonita, lá, está vendo, estou vendo, pois é, ela é a sua futura esposa. Falou, é mesmo, irmã? Então faz o seguinte, está vendo aquela loirinha bonita lá? Vai lá e fala para ela que ela já é minha esposa, eu sou casado com ela, se ela deixar, quem sabe eu caso com a outra que Deus revelou para você. Que diacho de dom é esse? Que vai revelar que o camarada é uma prometida para ele, sendo que ele já é casado? Então contradizeu a palavra de Deus, olha, isso é do diabo, é da carne, é de interesse seu, é um ajuste que você quer fazer, mas de Deus não é. Por quê? Porque contradizeu a palavra. Então a utilização e o exercício dos dons precisa ser em amor, precisa ser com sabedoria, para que a igreja cresça de forma saudável. E aí Paulo, sim, querendo usar Deus, vai ver que a jovem lá era parente dela que estava encaiada, e ela queria arrumar um marido para a parente dela lá, mas, né, se deu mal, se deu muito mal. Então é perigoso isso. Então Deus me revelou, Deus me disse, Deus me falou, então vamos ver se confere. Passou pela palavra, não contradizeu a palavra, tudo bem. E aí Paulo vai fazer uma comparação da igreja com o edifício. Nesse capítulo 3, versículo 9 e 11, Paulo compara a igreja com edifício, com lavoura e com mais uma outra coisa. Vamos ler lá. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Muito bem, então Paulo aqui ele faz uma comparação da igreja com a lavoura, né? Com lavoura e com edifício, mas vamos ficar aqui com a parte do edifício, que é a parte que vamos enfatizar aqui. O que Paulo está dizendo aqui, ao comparar a igreja com o edifício, conforme a imagem está mostrando ali, é que Deus, ele levanta homens para, nesse edifício que é a igreja, edificar espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local, porque Paulo fala dos fundamentos, dos ensinos ali. Então Paulo fala que homens são levantados para trabalhar nesse edifício que é a igreja, só que esses homens, eles precisam tomar cuidado com as pedras que são assentadas sobre o fundamento desse edifício, porque o fundamento já está estabelecido. Então eu tenho que tomar cuidado com que pedras é que eu vou colocar nesse fundamento, e Paulo ele alerta sobre isso. Então o versículo 9 ao 11, eu vou repetir aqui, diz assim, olha só: pois nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus, favor imerecido, que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Em versículo 11, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, ou seja, nesse edifício, já existe um fundamento que é Cristo, e agora esses homens que trabalham nesse edifício, precisam tomar cuidado com aquilo que vão colocar sobre esse fundamento, precisam tomar cuidado, como vai ser as pedras colocadas sobre essa base. Então, portanto, todos os servos de Deus são cooperadores, que juntos trabalham nesse edifício. Então todos nós trabalhamos nesse edifício, e precisam estar atentos ao exercício dos dons na igreja e pela igreja. Então, nesse edifício que é a igreja, todos somos cooperadores, são colocados homens como responsáveis nesse edifício, e aí é preciso tomar cuidado com aquilo que é colocado nesse edifício. Neste caso aqui, estamos falando sobre dons, então é preciso tomar cuidado, atento para o exercício nos dons na igreja e pela igreja. Esses homens precisam estar atentos aos dons espirituais que são manifestos na igreja, para que não haja meninice, para que não haja carnalidade, para que não haja excessos, para que não haja irreverência. Os dons exercidos na igreja e pela igreja precisa estar atento para que não extrapole ao ponto de, ao invés de edificar, escandalizar. Para que isso? Tudo isso para que não sejam colocadas, eu coloquei entre aspas aí, pedras estranhas no fundamento desse edifício. Essas pedras estranhas seriam manifestações estranhas, seria fogo estranho se manifestando no meio da igreja. Então é preciso estar atento para que, em relação aos dons espirituais nesse edifício, sejam manifestos de maneira ordeira, com reverência, com sabedoria, com amor, para edificação, consolação e exortação, e nunca para o escândalo. E aí Paulo continua fazendo uma outra comparação, que é a comparação com o despenseiro. O que é o despenseiro? O despenseiro é o guardião. O despenseiro é aquele administrador da propriedade alheia, espécie de um mordomo. O despenseiro é aquele que administra o bem de outro. Lá na antiguidade, o despenseiro era aquele homem que administrava a despensa de uma casa, e ele tinha total confiança do dono da casa. Então, lá na antiguidade, o despenseiro, ele era colocado para administrar a despensa de uma casa, e ali o patrão tinha total confiança nele. Olha o que Paulo diz lá em Pedro, capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante isso daqui. Servir uns aos outros, lembre, falamos que os dons espirituais é para benefício do outro. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Então, quem é usado num dom, ele é usado para beneficiar o outro, certo? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Paulo está dizendo que, em relação aos dons espirituais, nós somos despenseiros. E a finalidade aqui, ao comparar, a utilização dos dons como despenseiro,
Aqui o objetivo é exortar a igreja acerca da administração dos dons. O que Paulo quer dizer para nós quando ele nos compara que em relação aos dons, ele nos compara com os dispenseiros? Então, significa o que isso? Significa que, como dispenseiro, primeiro, os dons nunca são nossos no sentido de propriedade, ou no sentido de não precisarmos do Espírito Santo para a manifestação dos mesmos. É aquilo que nós começamos a aprender lá na lição número 1. Se Paulo está dizendo que nós somos dispenseiros segundo a graça de Deus, dos dons que nós recebemos, significa então que os dons não são nossos no sentido de propriedade, nós não somos donos dos dons espirituais. Se alguém é usado no dom de cura, esse dom não é dele. Quando nós falamos, eu tenho o dom, preciso entender que esse tenho não é propriedade. Esse tenho quer dizer o quê? Concessão, eu sou usado. Porque o despenseiro não é dono da despensa. O mordomo não é dono da casa, da mansão que ele trabalha. Ele é apenas o quê? Um administrador. E se ele não trabalhar direito, ele pode ser demitido e mandado embora. Da mesma forma, então, como despenseiros no uso dos dons, os dons não são de nossa propriedade. E nós não podemos, achar que o dom é nosso e que nós vamos usá-lo sem precisarmos do Espírito Santo para isso. Não. Nós até dissemos aqui na aula passada que se o dom espiritual fosse nosso, e nós demos o exemplo dos dons de cura, então nós curaríamos todo mundo que está com Covid aí, porque o dom é meu. Mas não é, por quê? Porque ele só vai acontecer pela manifestação e graça do Espírito Santo, se ele quiser. Eu sou apenas um veículo, a ser usado na manifestação daquele dom. Como despenseiro, os dons nunca se tornam parte da nossa natureza, ao ponto de nós perdermos ou serem tirados de nós, não. Então alguém me fez uma pergunta essa semana: pastor, os dons espirituais podem ser perdidos? Foi você, Fernando? Podem ser perdidos? Pode. É óbvio que pode. Nós não somos dono dos dons, porque, irmãos, repito, se a pessoa fosse dona dos dons espirituais, ao desviar dos caminhos do Senhor, ele continuaria então curando as pessoas, continuaria usando os dons, mas não, por quê? Porque o dom não é dele. Então, como despenseiro, os dons espirituais não fazem parte da nossa natureza, ao ponto de nós não podemos perder. Ele pode ser perdido sim. Assim como um despenseiro pode ser mandado embora se não fizer uma boa administração, assim como um mordomo pode ser demitido também se não fizer uma boa administração. Então é possível sim que se perca o dom naquele que é usado, se você não fizer o uso correto. Como despenseiro também, cada crente precisa ter cuidado no exercício dos dons, para prover a alimentação espiritual e saudável para a igreja, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aí a imagem, de Deus, uma mão e os dons, e nós como os mordomos desses dons, e cada um de nós precisamos no exercício dos dons entender isso, que nós como despenseiros, a figura antiga do despenseiro é aquele que cuidava da despensa, é aquele que organizava, administrava o alimento, distribuía o alimento na casa. Então, como despenseiros dos dons espirituais, nós precisamos prover de alimentação espiritual saudável, edificando a igreja, corpo de Cristo. Prover alimentação saudável por meio dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo, ele faz essa comparação de edifício e de despenseiro, unicamente mostrando que a igreja como edifício e a manifestação dos dons, precisamos estar atento na utilização e no exercício dos dons no meio da sua igreja, para que não venha tomar o lugar do fundamento que é Cristo. Tem igreja aí onde o anjo tem mais honra do que Jesus, não é isso? Tem igreja aí que o anjo tem mais lugar do que Jesus. Não, Jesus é o fundamento da igreja, e nenhum dom espiritual, mesmo que a pessoa ore e o morto ressuscita, o fundamento da igreja é Cristo, e não é mais ninguém. E faz uma comparação também com o despenseiro, como aquele que administra, aquele que é o mordomo, que vai tomar conta do dom, mas que não é dono, proprietário daquele dom. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, comentário, participação? Iremos passar para a nossa conclusão da nossa lição. Irmão José Fernandes.
Pode ser, meus irmãos. Os dons são dons pelo Espírito Santo, benefício para a igreja, para sanar os problemas aonde muitos surgem por questões da falta de compreensão da palavra. Aí Deus entra com essa segunda etapa para beneficiar o que está pouco entendido na situação. Hoje nós vimos os dons mais pelo lado sentido benefícios, casa, carro, e já deparamos por isso. Às vezes a gente para conversar com pessoas, ou às vezes está em algum lugar vinculado fora da Assembleia de Deus, não digo agora por esses dias, mas algum ministério, vamos pregar, coisa assim, e pessoas desprezam a palavra e ficam apoiados na profecia. Já me passou por isso, de entrar uma certa feita em lugar para orar, e a pessoa desmancelou tudo que a palavra disse e ficou apoiada na profecia. Por acaso Deus não te deu uma profecia? E a gente tem que entender que a profecia, ou falar em língua, ou dom de cura, não vai impedir que ninguém morra. Possa ser um benefício proporcionalmente igual o trabalhador e o INSS. Enquanto ele se encontra determinadamente impossibilitado de trabalhar, obviamente o INSS cobre o que ele teria que fazer. E Deus não é diferente. E quando você está passando por lutas e atribulações, é óbvio que se você já tem toda a compreensão da palavra, Deus vai usar homens e mulheres, seja onde quer, para te sanar que Ele está contigo, e de forma diferente, pessoas diferentes. Mas não pode ser tido como cargo-chefe dentro da igreja. Dentro da igreja, como o irmão disse, é a palavra. E diz assim também que o apóstolo Paulo, quando terminado a certo tempo que ele ficava em uma cidade, chamaram ele, foi até o determinado local orar e despedir dessas pessoas, e essas pessoas começaram a profetizar. Lá havia um profeta chamado, por não me engano, Acá, e que lá passou uma correia em Paulo e começou a falar: Paulo, não vai para lá. Ao qual Paulo disse: não cabe mim ir lá e morrer. Não obedeceu o dom. E isso também ele já tinha em mente, que ele teria que ir para lá, morrer lá em prol do evangelho. Foi o que aconteceu. Porque na realidade nem sempre o dom pode guiar a nossa vida. O que tem que guiar a nossa vida é a palavra de Deus. Resumindo ou complementando o que o irmão está dizendo, ele está dizendo o seguinte: a igreja não pode ser guiada por dons espirituais. Ou seja, dons espirituais não é para guiar a igreja. Por quê, irmãos? Porque existem muitos dons falsos. Então, dons espirituais não é para guiar a igreja. Dons espirituais é para edificação, consolação e exortação e outros propósitos mais. Mas uma igreja não pode ser guiada por dons espirituais. As mais conhecidas seitas nasceram a partir de visão, né? A partir de revelação, que um anjo veio, um orgônio, não sei mais o que lá, outras coisas mais, né? Eu vi um anjo veio. Então, a igreja não pode ser guiada por dons espirituais, e os dons espirituais não é para isso. A igreja é guiada pela palavra. Dons espirituais é para abençoar a igreja, no que já dissemos aqui, mas nunca para guiar ou para direcionar o que a igreja tem que fazer. A igreja, ela é direcionada pela palavra. É isso que o irmão está dizendo. Então, concluindo aqui, sim, pode falar. Pastor, hoje nós vivemos um tempo muito difícil, né? Porque nessa área de dons, nós vemos o pecado da simonia, né? Onde as pessoas querem tirar proveito dos dons. E às vezes a gente vê isso até no meio eclesiástico. Meio pentecostal. Ganhando, porque Deus usa ele num dom e tira proveito próprio. Como fica isso? Agora, aí você falou, agora pode ter certeza que a conta vem. A conta chega. Você pode ter certeza. Eu conheço homens que eram usados em dons de cura, e Deus usava tremendamente, e ele aproveitava para poder fazer isso, arrecadar dinheiro, uma contribuição não sei para quê, hoje estão desviados. Então a conta vem, pode ter certeza disso. Agora, como é que pode, então? Deus usa a gente, é pela misericórdia, pela graça, vimos aqui, pela graça dele, mas pode ter certeza que aqueles que aproveitam dos dons espirituais para benefício próprio, enganando o povo
uma hora a conta vai chegar. E vai chegar com juro e correção monetária. Pode ter certeza disso. Sim. A minha pergunta é mais polêmica um pouquinho. A pessoa está em pecado oculto. E o pecado está batendo a porta. E ela está em aperto. Sabe que na igreja tem um Paulo lá que revela, Deus mostra para ele as coisas. A situação dessa pessoa sentar no banco da igreja e o culto todo ela pensando, será que Deus vai mostrar para o Paulo que eu estou em pecado? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Deus pode estar dando a poder para a pessoa mesmo confessar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas qual é o risco dessa pessoa não vir na igreja mais também com medo da profecia? Aí, quer dizer, na verdade ele já está desviado, né? Ele já está desviado se ele está em pecado oculto. Então, a salvação dele já está, né, em xeque mate. Então, agora, se Deus vai revelar ou não sabemos, porque a pessoa tem que confessar o seu. Eu conheço pessoas que morreram em pecado oculto. Só foi descobrir depois que morreu. Que morreram. Morreu sem salvação? Não sei, pode mandar ele para lá. Mas morreu em pecado oculto. Deus não revelou, por quê? Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Certo? Mais alguma participação, irmãos? Vamos lá de novo lá. Vamos de novo lá. Só está faltando os irmãos que estão assistindo aí participarem, né? Se tiver alguém assistindo aí. No top 3 aí, nós estamos falando sobre edificar todo o corpo de Cristo. No segundo ponto aí, no final, fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, a qual? Jesus Cristo. Isso. Mas só que o homem hoje, muitos têm apoiado no homem, e eles têm apoiado no homem e esquecido de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí, quando o homem, ele perde a essência, a graça daquilo que ele recebeu de Deus, ele tem uma decepção tão grande. Fica decepcionado, né? Entendeu? Isso que está acontecendo no meio do povo de Deus, porque ele está pondo o homem como Deus, e o homem não é Deus. É o que Paulo está dizendo, não coloque ninguém acima de Cristo, não é isso? Não coloque ninguém acima de Cristo, ainda que esse seja usado, né, de forma extraordinária. O fundamento é quem? É Cristo. Por quê? Porque você pode se decepcionar, é o que você disse ali. Pois bem, irmãos, para terminarmos então, o único propósito do Espírito Santo ao outorgar os dons espirituais ao cristão será sempre disso. Primeiro, glorificar a Cristo. Os dons espirituais serão sempre para glorificar a Cristo e não ao homem. 1 Pedro 4:11, dando sequência sobre os despenseiros dos dons, olha o que Pedro disse. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando você vê o versículo anterior, o verso anterior fala sobre o uso dos dons como despenseiros, e aí ele vai dizer agora qual é o objetivo, para que Deus seja glorificado por meio de Cristo. Então o Espírito Santo nos dá dons, ou dá dons à igreja, primeiro, para que Cristo seja glorificado e não o homem, porque quem fez o milagre não foi o homem, quem fez o milagre foi Cristo. Segundo, para a edificação e o bem de todos. Não vamos ler porque já lemos esses versículos aí já. É Coríntios 12, versículo 7 e 25. Então, para a edificação e o bem de todos. Os dons espirituais não é para proveito próprio, mas é para a edificação e o bem de todos, de toda a igreja. E por último, os dons espirituais são para a capacitação da igreja no cumprimento de sua missão. Qual que é a principal missão da igreja, irmãos? Qual é? Pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. Então, para que a igreja exerça essa missão com poder, os dons espirituais estão aí para isso. Marcos 16, 20 diz o quê? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Tá vendo? É para isso. Os dons espirituais é para isso, é para quando você estiver pregando lá na praça pública e disser que Jesus cura, e chegar um cego lá, você orar e o cego ser curado. É para que a igreja cumpra a sua missão com poder. E Atos 4:33, olha só o que está escrito lá, Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Está vendo? Em todos eles havia abundante graça. Então, os dons, o Espírito Santo concede dons à igreja também, para capacitar a igreja para cumprir a sua missão com poder, com graça, para que por onde ela passar pregando a palavra, os sinais, né, vão acontecendo, como confirmação da palavra que ela está pregando. Amém, irmãos? Eu sou o último participante. Ô Luiz, o diabo poderia aproveitar essa oportunidade e também induzir uma pessoa que é usada em ministério, né, de línguas, né, e usar essa pessoa também para destruir uma igreja, que eu já vi falar que pessoas revelou lá que o pastor está em pecado, destruiu a igreja, né, e acabou a igreja. Aí muitas pessoas seguiram o pastor assim mesmo, outras saíram da igreja, e a igreja acabou acabando, entendeu? Sim, o diabo pode aproveitar essa oportunidade. Para começar, se teve essa revelação com a indução de destruir a igreja, já não é de Deus mais. Isso não vem de Deus, certo? Segundo, um crente que seja em dom espiritual, se ele não tiver o discernimento de saber que é o Espírito Santo que está usando ele, então, pelo amor de Deus, certo? Então, acontece por isso que um dos principais dons que tem que ter na igreja é o quê? É o dom de discernimento de espírito, que é não é o mais, mas é um dos mais importantes. Por quê? Porque o discernimento de espírito, ele vai identificar a origem daquele dom. Exatamente, o que o irmão, né, contou, o pastor contou ali das irmãs que estavam lá falando em estranho, o pastor repreendeu elas. Sim. Esse tema será abordado nas próximas lições. Esse tema será abordado nas próximas lições. Não, então, vai falar sobre os dons. Então não falte, viu, Fernando? Nas próximas lições, você vai ter acesso à resposta dela. Sim. Discernir o espírito é um dos, né? Isso, então, irmão Zé Fidelis, não, irmão Zé Fernandes, para encerrar essa participação aqui, né? Quem está querendo falar? Você mesmo? Para nós encerrarmos já então de uma vez, né? E aí sim estaremos. Vamos ficar de pé, irmãos? Pode ficar de pé já, para nós encerrarmos com a participação do nosso irmão ali. Quando diz que o dom não pode guiar a igreja, quando você quer servir a Deus, mesmo você correndo o risco de estar em fornicação, adultério, prostituição, vícios, seja lá qual ele, etc. Quando você chega no templo, se você tem a cara de querer vir ouvir uma palavra, ou Deus te ajudar através de outras pessoas, a própria palavra fala com você. Assim que você põe o pé no templo, se você não é dizimista, não precisa de falar que é. Você sabe que está trabalhando e tem 10% para ajudar a obra do Senhor. Se você está fumando, lá na rua você quer esconder o cigarro quando vê um irmão. Então, entre dons, profecia, revelação, isso é um meio de tirar confusões que você ainda não está conseguindo dominar. Mas tu sabe que a palavra é o único meio de se esconder. O refúgio é a palavra. Adão tentou se esconder. Se ele esconde na palavra, ele estava feito. Ele foi esconder atrás de árvore. Nós não podemos esconder atrás de árvore. Amém? Amém. Isso aí mesmo. Irmãos, que Deus abençoe então. Semana que vem então estamos com a lição número 3 já, né? E muitos assuntos que não estão sendo abordados e que vão sendo abordados ao longo do trimestre nas demais lições, né? Onde vem cada uma detalhadamente. Vamos orar ao Senhor. Irmão Zé Carlos, ora por nós, por favor, aí. Pega o microfone com o Fernando aí, ora por nós aí, por favor. Encerrando, né? Mais esse estudo de professores, né? Onde nós podemos aqui aprender muita coisa maravilhosa acerca do propósito dos dons espirituais. Pode orar, irmão. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa tarde que o Senhor venha abençoar a tua igreja com os dons espirituais, que a igreja do Senhor seja enriquecida e edificada e abençoada a cada dia por intermédio dos dons espirituais. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os pastores, abençoa os líderes, meu Deus, abençoa o teu povo em toda a terra, guardando, Senhor, e abençoando e preservando o que é de mais precioso, Senhor, os dons do teu Espírito para a tua igreja. E assim, ó Deus, nós oramos, grato por tudo que tem feito em nossa vida e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.
deu pra perder.